Graça e paz, tudo bom com você? Bem, nós estamos no curso de atualização bíblica e hoje Romanos capítulo 16. Você que vem acompanhando desde o primeiro capítulo comigo, chegamos ao capítulo 16. E o capítulo 16 é o capítulo final, né? Então, Romanos, carta do apóstolo Paulo a Romanos tem 16 capítulos. Eu quero conversar com você. Não dá para ser rapidinho, mas vamos lá. Eu estou com duas Bíblias, a Bíblia King James e a minha versão revista e atualizada. Primeiro eu vou falar da divisão. Na minha Bíblia, versão revista e atualizada, assim, Paulo recomenda a Febe. É o versículos 1 e 2. Beleza? Na Bíblia King James está assim, recomendações, saudações e recomendações. Mas aí vai até o versículo 16, então não é especial para a Febe aqui. Por que essa aqui dá um detalhe especial para a Febe e aqui não? Eu acredito porque essa mulher foi a que levou a carta. Recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então ela possivelmente está levando a carta. Agora, uma coisa interessante na Bíblia King James diz assim, recomendo-vos a vossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Cencreia. Por que aqui usa diaconisa e aqui não? O termo, usado, diaconon, é o termo usado para os diáconos, também em Filipenses, em 1 Timóteo e assim vai. Então esse termo é o mesmo termo usado para diáconos, porque não tinha um termo feminino. Mas você já viu que quando Paulo fala dos ministros também, mesmo civis, que não são da igreja, ele usa o termo diácono também, porque é aquele que serve. Então, possivelmente, ele está chamando ela, dizendo que ela é uma pessoa que serve, não que tenha um cargo na igreja de diaconisa. Ela serve como diaconisa. Mas também pode ser, não tenho nenhum problema quanto a isso. Tá bom? Aí a Bíblia King James já traduz como diaconisa. Ela é diaconisa, mas a ideia é essa, a pessoa que serve, mas não propriamente o título. Igual o termo presbítero, não tem para presbítera, só tem o termo masculino, assim também como o diácono, tá bom? Então o termo que aparece é o termo usado para homem também. Por isso fica essa situação duvidosa, tá? Então não há julgamento meu quanto a isso, tá bom? Vamos continuar. E aí, ele vai dizer que ela é uma pessoa que ajuda outras pessoas no versículo 2. Queria destacar também os versículos 3 e 4, que cita Priscila e Áquila. Quem estudou conosco Atos sabe que Priscila e Áquila aparecem em Atos capítulo 18, ajudando Paulo em Corinto, na implantação da igreja de Corinto. Mas eles também vão ajudar em Éfeso. Eles sempre são citados juntos, são sempre juntos. Que legal, né? Trabalham juntos, fazendo tenda, trabalham juntos na obra do Senhor. E Paulo diz que eles arriscaram a vida por causa dele, deve ter sido em Éfeso. Beleza? Não está claro no texto de Atos, mas deve ter sido em Éfeso. Vamos continuar. Também no versículo 5 diz que havia uma igreja na casa deles. Assim também fala de igreja na casa das pessoas, no versículo 14 e no versículo 15. Então, a igreja reunia em casas. Versículo 5, versículo 14, versículo 15. É bom que eu não destaquei isso no resumo, para você ter uma ideia, tá bom? Beleza? E aí continua. Eu queria destacar para você o versículo 7, que ele fala assim, diz o nome das pessoas, diz assim, meus parentes e companheiros de prisão. Parentes pode ser porque eram judeus também, não necessariamente porque eram da família de Paulo. Notáveis entre os apóstolos. Você assim, eu não conheço esses apóstolos, Andrônico e Júnias. Que apóstolos são esses? Notáveis entre os apóstolos pode ser conhecido entre os apóstolos. Ou seja, eram nomes conhecidos entre os apóstolos. Tudo bem? Não que eles fossem apóstolos. Mas se ele estivesse usando o termo também apóstolo para eles, ele já usou apóstolo para outras pessoas. Lucas usa apóstolo para outras pessoas que nós sabemos que não são apóstolos. Por quê? Porque pela função que exercem como apóstolo. Beleza? Mas aqui
está querendo dizer o seguinte: notáveis entre os apóstolos. E ele continua saudando outras pessoas, vai usando vários nomes. Eu só vou ler o que eu quero destacar para você, tá bom? Você que tem o resumo aí, dá uma olhadinha para fazer o teste, tá? Mas vamos lá. Nananana. Aí vem os nomes: Herodião, meu parente. Ele cita de novo aqui no versículo 11. Meu parente quer dizer que também, possivelmente, era de origem judaica. Eu quero destacar o versículo 12, que ele diz assim, ó: saudai Trifena e Trifosa. Porque um comentarista coloca que era comum citar nomes com a mesma raiz para pessoas gêmeas. Então, de repente, eram pessoas gêmeas, tá? E você lá na anotação tem mais algumas informações sobre isso. Beleza? Rufo, né, do versículo 13, é um nome comum para a época. Ele diz que ele é eleito do Senhor, né? Assim, para todos aqueles que são servos do Senhor. Aí ele vai para o 14, continua saudando algumas pessoas, só que esses nomes também não temos informações sobre eles. Agora, o versículo 16 me chama atenção, além das saudações que ele faz, mas o 16 me chama atenção assim, ó: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, ósculo santo. Beijo, beijo, beijo. Tem igreja, denominação, que ainda tem essa marca de beijar o outro no rosto. Porque Paulo não fala do beijo só aqui, né? Eu não destaquei para você no resumo, mas eu quero destacar para você, eu não marquei aqui os textos, mas eu quero destacar para você que existem outros textos da Bíblia que Paulo fala sobre o ósculo santo. Beleza? 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12, 1 Tessalonicenses 5, 26, 1 Pedro 5, 14. Ele fala, aliás, não, aqui não é Paulo, né, mas Pedro fala sobre o ósculo santo, que é o beijo. Legal? Aí nessa parte aqui, que ele fala as admoestações, eu quero deixar para você ler tranquilo, mas eu quero ler aqui o 19, diz assim, ó: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Então o que ele quer dizer? Que tem pessoas que enganam os outros. Aí você vai ver o termo chamado incautos aqui no versículo 18. O que é incauto? Imprudente, descuidado ou até ingênuo. Então, tem pessoas que são tão boas, chegam a ser ingênuas, e as pessoas que usam a lábia enganam pessoas. Isso acontece hoje, irmão? Isso acontece hoje, irmão? Infelizmente. Pessoas que sabem usar a palavra e percebem que a pessoa é ingênua e chega junto e quer dominar de qualquer jeito. No 21 em diante, ou melhor, até o 24 só, são as saudações. Olha só: saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jasson, Sosíparo, meus parentes. Então, Timóteo, meu cooperador. Timóteo, aquele mesmo Timóteo, jovem Timóteo, né? Vai se tornar um pastor, vai receber uma carta de Paulo também, uma das cartas pastorais, beleza? E aí cita aqui Lúcio, alguns dizem que pode ser Lucas, mas outros dizem que não, tem nada a ver com Lucas. Bem, vamos deixar isso para discutir depois. E os meus parentes também. Porque se ele coloca Lúcio, Jasson e Sosíparo, meus parentes, não pode ser Lucas, porque Lucas não era judeu, beleza? Então, quando ele cita parentes, que ele está falando que são judeus, Lucas não era judeu. Então, Lucas era gentio. Beleza? Agora o 22. Eutércio, ó, muda, Eutércio. Então, o cara que está escrevendo, que escrevia esta epístola, vos saúdo no Senhor. E aí faz também as suas saudações. O Tércio faz as suas saudações. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, irmão quarto. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A doxologia. Paulo inclui a doxologia. Ora, aquele que é poderoso para confirmar que segundo... E aí vai essa bela doxologia, né? Então isso que eu quero deixar para você lembrar que esta carta é uma carta super interessante. Para você lembrar que nesta carta tem resposta para muitas de nossas
perguntas. Para você lembrar que o objetivo de Paulo nessa carta era escrever para os irmãos para que tivesse o apoio deles também para ele pregar na Espanha, para ele falar do amor de Deus em outro lugar, porque ele já percebeu que ele tinha pregado nas principais cidades e aquele era o local que ele deveria ir. O que chamamos de Espanha naquela época não quer dizer que seja a mesma Espanha de hoje, tá bom? Então eu quero agradecer a Deus por sua vida, por sua família. Ainda vou mandar um vídeo final, né? Mas eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Que o Senhor possa te abençoar grandemente em tudo na tua vida. Beleza? Se você que está assistindo esse vídeo, você não faz o curso de atualização bíblica e quer fazer sobre a vida do apóstolo Paulo, que nós vamos estudar na próxima semana, né? Vamos estar estudando a vida do apóstolo Paulo. Se você quer estudar com a gente, né, não custa nada, financeiramente não, mas tem que dar uma lida, tem que dar uma estudada, tem que fazer teste. Você comenta aí, tá? Faz um comentário, diz eu quero, e aí eu entro em contato, respondo você, passo um número de WhatsApp para você adicionar, mandar para mim, né, dizendo que quer e o seu nome. Eu vou mandar um link para você fazer a sua inscrição, tá? E você toda semana faz um testezinho conosco e lê a Bíblia os capítulos que nós enviamos. Bem, vai ser um pouco diferente o estudo da vida do apóstolo Paulo. Não vamos ficar somente num livro, como Atos, por exemplo. Não, vamos falar de Atos. Vamos estar falando das cartas que ele escreve, muitas coisas a respeito dele mesmo. Tá bom? E aí, então, nós vamos passear um pouquinho por esses textos da Bíblia. Muito obrigado por me acompanhar, muito obrigado por assistir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. No nosso canal não tem só o playlist do curso de atualização bíblica, mas tem também louvores, tem também pregações, né? Então, e também tem o canal da Igreja Presbiteriana de Tingui, um canal que tem muita gente, mas que a gente tem que chegar a 1000. Estamos uns 600 e pouco, eu preciso de você também lá. Igreja Presbiteriana de Tingui. Deus abençoe a sua vida e sua família. Graça. Eu não posso finalizar, por isso estou entrando de novo, porque eu não falei sobre doxologia. Tanto a Bíblia King James como a revista atualizada, do versículo 25 até o final, que é o versículo 27, tem por título doxologia. Você pode perguntar, pastor, o que é doxologia? Você vai pesquisar a palavra doxo, vai ver que é crença, e vai falar, estudo da crença, doxologia. Mas teologia não. Na teologia, a doxologia é uma fórmula litúrgica dirigida a Deus. Vou dar um exemplo. Romanos 11, né, do 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo utiliza a doxologia em outras cartas. Paulo não utiliza a doxologia só no final. Temos hinos também. Então a ideia de doxologia é um hino de louvor a Deus, uma poesia de louvor a Deus. Então ele termina dessa forma maravilhosa, né? E finaliza assim: ora, aquele que é poderoso para os confirmar, segundo, e assim vai. Aliás, o termo confirmar só aparece 2 vezes, né, em Romanos, e continua. E ao final ele diz: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Então a palavra doxologia não vem de doxo, crença, mas de doxa, glória. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua família, graça e paz.